Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa? Então vamos lá. Abram comigo, por favor, a página 44 da apostila de vocês. Hoje nós vamos aprender sobre frase nominal e verbal. Bom, conceituando, você aprendeu na unidade anterior que para conseguirmos comunicar nossas ideias é necessário que saibamos organizar as palavras de maneira adequada. Para falar ou escrever em qualquer língua, não adiantaria, por exemplo, decorarmos as palavras de um dicionário. Isso porque, para que haja transmissão de uma informação ou de uma mensagem completa, é preciso conhecer mais que o significado das palavras, precisamos saber combiná-las. Assim, sabemos que frase é qualquer palavra ou conjunto de palavras organizadas que, em um contexto, apresenta sentido completo e é capaz de estabelecer comunicação. O número de frases em uma língua é praticamente infinito. Para que haja frase, a presença de um verbo não é obrigatória, ou seja, desde que o enunciado tenha sentido completo, ele será uma frase. Vamos verificar esse conhecimento? Para isso, leia os exemplos a seguir e responda o que se pede. Nós temos aí, fogo! Será que a Rosana telefonou para mim? Você encontrou os livros? Independência ou morte? Bom dia a todos. Número 1. Todos os exemplos anteriores são frases? Por quê? Sim, né? Sim, pois todos estão organizados e transmitem uma informação completa. Sim, número 1. Número 2, indique os exemplos que não têm verbos e os que têm verbo. Letra A, que não tem verbo. As frases fogo, independência ou morte, bom dia a todos. E as frases que têm verbo, você encontrou os livros? E será que Rosana telefonou para mim? Ó, começa aqui embaixo. E tem um pedacinho aqui atrás. Ok. Número 3. Os exemplos que têm verbo também podem ser chamados de oração. Aqui, ó. Número 3. Oração. Assim são chamados de frases nominais as frases que são estruturadas sem verbo. E de frases verbais, aquelas que são estruturadas com verbo. As frases nominais elas são curtas, são diretas e incisivas, por isso muito utilizadas em textos publicitários, manchetes de jornais e revistas, títulos de livros, filmes, programas de TV, entre outros exemplos. As frases nominais também podem conferir ao texto grande expressividade, aparecendo principalmente na composição de cenas sem movimentos, de quietura e de ambientes. Vejam a seguir 3 capas de livros de Amy Klink, cujos títulos são formados por frases nominais, ou seja, não apresentam verbo. Nós temos para ti, Márcia, enfim, as janelas do Paraty. A parte da gramática que estuda as relações entre as palavras chama-se sintaxe, que vem do grego sintaxe, significa ordem, disposição. Como sabemos, as palavras precisam seguir certa organização, combinação, para que se transmitam sentido completo. E dessa maneira a comunicação se realize. Além disso, é importante saber que não há só relação entre as palavras que formam uma frase. Há também relação entre as orações que formam um período e entre as várias frases que formam um discurso. Quando analisamos uma palavra, considerando as classes gramaticais, no caso a morfologia e a sintaxe ao mesmo tempo, estamos fazendo análise morfossintática. No 7º ano, você vai aprender com mais detalhes teóricos e exemplos a diferença entre morfologia, que são as classes gramaticais, e a sintaxe, ampliando seu conhecimento sobre a relação entre as palavras que formam uma frase. Tipos de frase, conceituando. Na língua oral, a frase é marcada pela entoação.
por um ritmo. Como eu estava dizendo, na nossa língua oral, a frase é marcada pela entoação, por um ritmo, por gestos, expressões fisionômicas e elementos da situação em que é pronunciada. Todos esses elementos, quando falamos, expressam o objetivo e a finalidade, a intenção de quem está falando. Na língua escrita, a entoação é representada pelos sinais de pontuação. Chama-se entoação a modulação no tom da voz. O modo de emitir as palavras é por meio da entonação que sabemos que a frase pronunciada é uma pergunta, uma formação, uma demonstração de surpresa e etc. A seguir, está reproduzindo um pequeno diálogo extraído de um conto. Leia e observe, graças ao contexto, a entonação e a pontuação. Uma única palavra já é suficiente para formar uma frase. Vamos ver? Que vestido eu visto, mamãe? O azul. Foi, demorou um pouco, voltou. Está tudo amassado, mamãe. Então o verde. Com aqueles babados? E repetiu, com aqueles babados indecentes? E tornou a repetir, com aqueles babados indecentes, horrorosos, imorais? Dona Maria da Glória estava na página dos anúncios. Em que vapor partiu a Dulce mesmo? Como é que a senhora quer que eu me lembre? Não seja insolente. Fechou-se no quarto. 5 minutos, se tanto, abriu a porta. Disse da porta, eu vou pôr o novo futurista. Põe ao verde, já disse. Ó, desgraça, meu Deus. Número 1. Transcreva uma frase que corresponda a uma pergunta. Vamos lá? Qual pergunta nós temos aí que a gente pode transcrever? Ó, que vestido eu visto, mamãe? Logo no início do texto. Página 46, número 1. Número 2, na frase então verde, temos uma mesma interação da frase que você escreveu na questão anterior? Justifique sua resposta. Não, pois na questão 1, a intenção era fazer uma pergunta. Então, verde, temos uma afirmação, uma declaração, uma resposta. Essa aqui vai até aqui, ó. E a número 3, as duas frases reproduzidas a seguir são finalizadas com o ponto de exclamação. Podemos afirmar que no contexto de onde foram extraídas, elas expressam a mesma intenção, ou seja, transmitem o mesmo sentido? Por quê? Põe o verde, já disse. Ó, desgraça, meu Deus. Não, porque a primeira exprime uma ordem, a segunda exprime admiração e contrariedade. Essa aqui, ó, número 3 aqui embaixo. E termina aqui, tá? Depois vocês dão um pausa aí pra ver, tá? Não posso ficar parando muito, não. Por meio dos exercícios anteriores, você pode observar que cada uma das frases do diálogo foi usada pela mãe, pela filha e pela mãe e pela filha no diálogo do conto, com uma finalidade, uma intenção. Fazer pergunta, dar uma resposta, exprimir uma ordem e expressar um descontentamento. De acordo com o sentido que desejamos transmitir, uma mensagem, por exemplo, perguntar, informar, responder, poder ordenar, exprimir emoções, etc., empregamos diferentes entoações e diferentes tipos de frase. Dependendo do sentido e da finalidade, as frases são classificadas em 4 tipos. Veja a seguir: frase declarativa, que é aquela empregada para fazer uma afirmação ou uma negação. Por exemplo, Dona Maria da Glória estava na página dos anúncios. Eu vou pôr o novo futurista.
Frase interrogativa, que expressa uma pergunta com aqueles babados. Em que vapor partiu a doce mesmo? E frase exclamativa, que exprime espanto, admiração, surpresa, emoções. Por exemplo, não seja insolente. Ó, desgraça, meu Deus. E a frase imperativa, que exprime ordem, pedido, conselho, solicitação. Por exemplo, ponha o verde, já disse. Bom, você aprendeu que em alguns casos as frases assumem sentidos que só podem ser compreendidos se observarmos o contexto em que estão empregados. No diálogo do texto anterior, por exemplo, a frase "o azul" apresenta sentido completo porque conhecemos o contexto e sabemos que antes dessa resposta houve uma pergunta. Que vestido eu visto, mamãe? A seguir, elabore pequenos diálogos diferentes do que você leu anteriormente, em que as frases poderiam ser usadas expressando sentidos diferentes das situações anteriores. Bom, essas páginas seguintes aí, vocês vão fazer sozinhos, que no caso é a página 47 até a 51. Tem alguns textos aí nessas páginas para vocês lerem, tá? Tem mais coisa para vocês lerem do que para vocês fazerem. E é muito bom ler, né? Vocês sabem que ajuda a escrita, a fala de vocês, amplia o vocabulário, não é isso? Então, vocês vão fazer para mim a página 47 até 51. E depois eu coloco lá no grupo a correção em PDF, tá bom, galerinha? É isso, vou parando por aqui. A gente se encontra na próxima videoaula. Beijos!